Fala, amigos da arte! Noite de São João, frio pra cacete. Não consegui nem subir pro estúdio pra fazer a gravação. O fato é que eu tô aqui no escritório montando os vídeos da semana e eu resolvi dar uma paradinha pra bater um papo com vocês. Ali é a Bibi, doida pra sair pra fazer um xixi. Quem participa das lives sabe como é que é. Ela tá sempre querendo dar rolê, né? Cachorro de neve, não importa, né? Pode estar 50 graus negativos que ela vai de boa lá pra fora, mas eu não sou assim. Então eu resolvi fazer esse vídeo gravado, porque eu tenho um compromisso e não vou poder fazer ao vivo, para falar algumas coisas para vocês. A primeira, que eu queria comentar sobre o assunto da semana, né? Dos acidentes com balonismo, que é muito triste por sinal, porque envolveu a perda de vidas e tal. E uma coisa me chamou a atenção nessa história, né? Pô, cara, a gente sabe que o balonismo esportivo é totalmente diferente do nosso tipo de balão. Em muitas coisas não é só o fato de ser proibido, não, né? A gente sabe que o balonismo, a forma de fazer os balões, eles são utilizados na maioria dos casos para publicidade e para turismo, e no nosso caso é mais um hobby e tal, né? Uma atividade comum que rola direto, né? Durante o ano todo, e não tem muita regra, né? O fato é que foi proibido em 1998, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. O que me chamou a atenção é o seguinte: pô, cara, foi necessário acontecer 2 acidentes com balonismo recentes, um atrás do outro, praticamente na mesma semana, com perda de vidas. E eu já vi algumas matérias de TV falando assim, a gente, no caso o Ministério da Cultura, né, que cuida dessas coisas, que a gente precisa rever as regras para deixar a prática mais segura e tudo mais, aquela coisa toda. E aí a gente volta indo pro nosso lado, né? Como vocês viram, essa semana eu fiz um vídeo sobre como os balões no mundo, né? Principalmente na Ásia, que eles são mais perigosos, já causaram mortes. O pessoal lá, mesmo com a internet, com tudo isso que tem de conteúdo na rede para ensinar, para que eles possam aprender com os baloeiros brasileiros uma forma mais segura de fazer, soltar os balões, é uma coisa cultural deles fazer daquele jeito e tal. E a gente que entende um pouquinho sabe que a chance de dar uma merda e morrer gente por causa principalmente daquelas tripas de bombas que eles fazem é muito grande, né? O jeito que eles fazem as buchas e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que o balão brasileiro ele é seguro. Desde os anos 70 que ele vem se desenvolvendo, foi crescendo de tamanho, é claro. Mas junto com isso vem conhecimento, vem laboratório, vem escolhas de materiais. O próprio fio amarelo, o fio de Kevlar, que substitui o rami, já diminuiu bastante os riscos, porque o rami é algodão e junto com a água da cola ele fica mais fragilizado e com o tempo ele apodrece. Então a gente sabe, né? Também tem a parte dos fogos, que são mais seguros, a parte de estopim, né? Praticamente todos os fogueteiros hoje são acionados via controle remoto, materiais, né? Já tem até papéis que não pegam fogo, que ainda não são muito comuns por aqui, mas em breve vai chegar, né? Então, é só com café mesmo para esquentar nesse frio. Então a gente sabe que o balão está seguindo para um rumo, o balão de papel, cada vez mais seguro do que antes. Sem contar outras coisas que influenciavam muito os acidentes dos balões no passado, que eram a falta de conhecimento, né? Eu crescia escutando de turmas que faziam 2 folhas, 3 folhas e do nada compravam 5 folhas, 6 folhas, 10 folhas. Metia 500 dúzias de cortadinho porque era R$1, era barato. E não tinha experiência nenhuma para soltar os balões e era merda em tudo quanto é canto, meio de rua, nos finais de semana. Isso era muito comum nos anos 90.
né? Então, assim, hoje já é diferente, tem a internet, as turmas têm mais acesso. Não digo hoje que as coisas estão bem mais, digamos assim, restritas, mas no comecinho da internet, lá para os anos 2000, tinha muito fórum, muita sala de bate-papo, muita gente se conheceu, ficou amigo e trocou experiência pela internet. Vários sites, blogs disponibilizavam calculadoras de moldes, calculadoras de peso, calculadoras de antena, de cabresto, né? Então, assim, muitas coisas foram mudando com o passar desses últimos 20 anos. E o balão foi ficando mais seguro, né? Eu acompanho o balão estatisticamente desde 2006 e a gente sabe que são poucos os acidentes com balões. A maioria dos acidentes são causados mesmo por negligência das turmas. E acima de tudo, né, uma coisa que eu até acabei esquecendo de falar, além de toda essa evolução, a tecnologia da previsão do tempo, né? Porque antigamente as turmas decidiam soltar os seus balões se baseando no que elas viam nos jornais ou nos telejornais da TV dizendo que o tempo ia ficar bom. Não tinha controle de velocidade de vento, de saber para que onde se ia ter vento, se ia ter chuva, se ia ter neblina, se não ia. Coisa que com os aplicativos agora a gente tem, né? Então, assim, só faz merda mesmo quem realmente tá pedindo para se ferrar, né? Porque tecnologia tá aí para isso, para você calcular peso, para você escolher o dia certo e tudo mais. Então, voltando ao que eu estava falando, os riscos e os acidentes com balões são menores. E o que me chamou a atenção nessa história foi isso, né? Foi necessário ter dois acidentes com mortes no balonismo seguidos para o Ministério da Cultura se mexer e falar, não, peraí, precisamos rever as normas, as regulamentações e tudo mais. E aí ficou a pergunta, se o mundo do balonismo, que é um mercado feito no mundo inteiro, rola no mundo inteiro, mas é um mercado que não é muito grande no Brasil, né? Não temos tantos balonistas, né? Inclusive a gente tem alguns balonistas que vieram do mundo do balão, que todo mundo conhece, mas a gente não tem milhares de pessoas, no caso empresas, né? Não equipes, né? Que fazem isso, né? Então a gente vê pelos festivais, os eventos, os campeonatos de balonismo, que eu acredito que deva ter por volta de 200, 250 equipes, nem sempre cada balão é uma equipe, né? Tem equipe que tem vários balões. Eu tô falando por cima, eu não entendo quase nada desse assunto, mas é mais a vivência por esse tempo todo que a gente tem de balão de papel, que de uma certa forma acaba correndo paralelo o balão de balonismo, porque a gente tem amigos, né? Eu não preciso falar o nome deles aqui, mas a gente sabe que tem muitos baloeiros do passado que migraram para o balonismo pela paixão que eles têm por esses aerostatos. Então, assim, a pergunta que fica, se uma classe que gera dinheiro com os eventos, turismo local no caso, turismo com os voos de balão, paga seus impostos, tem associação, tem regulamentos, tem campeonatos, tem premiação. É um mercado, de certa forma, todo organizado, que não é muito velho. Eu até fiz um vídeo contando a história de como o balonismo chegou no Brasil através do Vitório Truff, que eu vou deixar no finalzinho para vocês verem. Então, assim, é uma coisa que tem 50 anos, tem praticamente a mesma idade do balão de papel moderno. Porque o balão moderno começou nos anos 70 no Rio de Janeiro e o balonismo esportivo e turístico no Brasil também começou nos anos 1970. Então eles correm aqui paralelos. Então, assim, foi necessário ter um acidente para as autoridades, o Ministério da Cultura, as pessoas envolvidas resolverem, peraí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia e vamos tentar melhorar para que acidentes não aconteçam mais. Inclusive eu vi no Jornal da Band, o próprio apresentador, o cara falou assim, precisamos descobrir onde foram os erros para que eles não se repitam. No caso do balão lá que pegou fogo no gás. Agora, quando a gente volta lá pro lado
da nossa história, quando aconteceu o último acidente de repercussão, que foi o 75, a empresa toda caiu matando, dizendo que o balão podia fazer isso, o balão podia fazer aquilo. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu tô querendo dizer é a forma na qual a imprensa está olhando para essas coisas. E a comunidade em si, o ser humano em si, a população brasileira em si. Então volta para aquela famosa discussão. Será que é mais fácil mesmo proibir o balão de papel ou realmente entender que é uma prática milenar, cultural, enraizada na nossa cultura? Hoje, noite de São João, a gente sabe o quanto que isso é importante para o amante do balão, sendo baloeiro ou não. Então eu achei legal trazer esse assunto em pauta. Porque, tudo bem, foi proibido em 98, mas desde 98, já vai fazer 30 anos que a lei entrou em vigor, não conseguiram acabar com o balão no Brasil, né? Diminuiu. Tem bem poucas pessoas perto do que tinha nos anos 90, concordo. Muita gente parou por causa da lei? Parou. Mas assim, ela continua, e por mais que venham novas leis, novas multas, ela nunca vai acabar. Pode sim diminuir drasticamente com uma nova lei, uma nova multa, a gente sabe disso. Mas eu sempre defendi que o balão ele não vai acabar porque ele faz parte da tradição. Então assim, não seria um momento também para as autoridades, que provavelmente alguém vai ver esse vídeo, que eu sei que não é só baloeiro que assiste meus vídeos, não sentar com as pessoas responsáveis pela regulamentação do balão e procurar, de certa forma, chegar no entendimento para regulamentar essa prática? Porque, voltando a fazer uma comparação com o balonismo, o balonismo tem o piloto e a sua equipe, claro, mas para ele poder levantar voo com o balão, ele precisa ter o brevet, acho que é brevet, se não me falha a memória, que é uma habilitação para fazer aquilo. O balão tem que seguir várias normas de segurança, que eles já viram que precisam mudar algumas coisas para ficar mais, porque parece que o extintor do menino lá não funcionou. O balão não pode subir de qualquer lugar, em qualquer dia. Os tamanhos dos balões são, pelo que eu imagino, deve ter algum tipo de regulamentação, de limitações. Então tem um monte de regras para o balão de balonismo, para as empresas de balonismo poderem operar. Por que não fazer isso com o próprio balão de papel? Mas tem o fogo. Beleza, tá certo. O balão pode causar um incêndio, concordo plenamente. Mas a gente tá cansado de saber, eu tô até careca de saber, que quando começou as conversas de balão sem fogo, que não causava incêndio e nada mais, inventaram a tal da lei, descobriram, né, ela já existia, a tal da lei de botar as aeronaves em perigo. Beleza, vamos voltar novamente para o assunto da comparação. Os campeonatos de balonismo, eles não acontecem em qualquer lugar, né? Normalmente são cidades propícias para isso, com um clima mais adequado, com os ventos já previstos. Então a gente raramente tem problemas. Você vê propriamente Boituva mesmo aqui, que é perto da capital, que foi meio que escolhido um lugar apropriado para esse tipo de coisa e outras coisas, como pular de paraquedas, enfim. É a cidade que faz essas coisas. Se o baloeiro tivesse um local, uma cidade que seja, que ele pudesse soltar os balões com segurança, sem fogo, por exemplo, já não traria tantos problemas. Mas não tem controle esses balões. De certa forma não tem controle, mas dá previsibilidades. Por exemplo, se o balão for pequeno, ele não vai ficar muito tempo no alto. Se o balão desses de sem fogo, que a gente sabe que é feito com material bem mais frágil, bem mais leve que um balão normal, for atravessado por um balão, por um avião, não vai sobrar nada do balão, a gente sabe disso. Até mesmo os balões da gente, esses grandes com bocas de metal, essa conversa de que balão derruba avião, mano, se você fosse levar em consideração o que tem de animar aves, né, que se chocam com aviões
e com turbinas de aviões no Brasil, vocês ficam loucos. Já falei isso em vídeo, tem estatística no site da ANAC. Então, assim, essa conversa de que se um balão de 350 quilos for sugado por uma turbina de avião, vai derrubar o avião, a gente já sabe que o avião pode voar com uma turbina. Isso é fato, porque se der pau em uma, tem que funcionar a outra. E também a gente sabe que o balão de 300 quilos não é uma bola de ferro de 300 quilos, é papel. Entendeu? Mas enfim, não vamos discutir muito física, não. O que eu quero dizer é o seguinte: se as autoridades estão dispostas a abrir conversação com as entidades que cuidam do balonismo para botar regras, melhorar as regras que já existem para que fique uma prática mais segura, por que eles ignoram as associações? Porque, de certa forma, não tem o mesmo poder que tem uma associação de balonismo com as brasileiras. A gente sabe o quanto que o pessoal da SAB trabalha, por exemplo, por isso há quase 30 anos e praticamente a maioria dos baloeiros ignoram. Só lembram da SAB quando tem festival, quando é preso e, por sorte, um integrante lá paga uma caixinha lá para a SAB e tem direito a atendimento jurídico. Então eu fico me perguntando, não seria mais fácil sentar e conversar para tentar botar uma ordem nisso? Porque a gente sabe, o ser humano, eu já falei isso em vários vídeos, já falei em rodas de conversa, já falei nas lives, o ser humano só entra nos eixos quando mexe no bolso, ou quando ele é preso. Já está provado que prender baloeiro não resolve. A maioria das pessoas que são presas com algo relacionado aos balões continuam soltando balões. Então, assim, é mais fácil começar a parar para pensar que tem que seguir realmente para o lado de uma regulamentação. Porque a partir do momento que a turma tiver registro, licença, pagar uma taxa de seguro para caso haja algum sinistro, por exemplo, com a queda do seu balão, esse seguro cubra, ela seja responsável pelo balão, mesmo após soltá-lo, e fazendo um balão de um tamanho mais limitado, com uma carga toda regulamentada dentro de regras, talvez a gente possa encontrar um futuro melhor, né? Eu não sei, talvez esse seja meu último 24 de junho falando com vocês, porque já saindo do assunto do balonismo com balão, eu já falei sobre isso um tempo atrás. O canal não está trazendo retornos, tá difícil mantê-lo. Até deixei durante toda a conversa aqui na barrinha aí o Pix pra galera colaborar, mas infelizmente poucas pessoas, eu vejo 3, 4, 5 mil pessoas assistindo meus vídeos, e se eu falar que não chega nem a 10% de pessoas que colaboram de certa forma, ajudando o canal, eu já cansei de falar, cada vídeo meu tem em média 3 mil visualizações, se cada um der R$2, cara, paga as contas do site, paga as contas do Retromania, me ajuda com as contas até mesmo da minha casa, que eu sempre separei. O que eu ganho com balão, eu gasto com balão, meu trabalho é outra coisa, mas assim, ficaria uma vida mais tranquila para todo mundo. Então eu fiz promoção para vender meus livros, não vendeu. Eu fazia revistas, não vendia. Eu fazia as lives de segunda e sexta para arrecadar doações para pagar pelo menos as despesas do canal. Pouca gente colabora. E aí eu volto a pensar, eu sei o que eu faço. Eu tô na internet desde 2006, no YouTube desde 2011 e fazendo esses vídeos para vocês desde 2020. E até hoje ninguém faz nada igual e acredito que não vai fazer, não porque eu não queira, é porque eu sei que realmente não é uma coisa fácil de fazer. Eu já vi pessoas tentando fazer coisas parecidas, mas na hora que elas veem o quanto que é difícil, o quanto que é demorado, o quanto que é complexo e o quanto que é arriscado fazer, eles pulam fora. Aí eu fico vendo, eu sou o único que faço isso. Será que o mundo do balão que gosta de estar me ouvindo, fazendo suas bandeiras, suas lanterninhas, fazendo seus balões, dirigindo no trânsito, enfim, então, são tantas formas que as pessoas me escutam e assistem aos meus vídeos nesses anos todos. Será que todo mundo realmente não pode ajudar? Então,
Eu cansei de pedir, eu cansei de vir aqui falar e eu tomei uma decisão. Eu vou continuar fazendo os vídeos como eu prometi até outubro, só que a partir do dia 1º de julho, todos os vídeos do canal serão apenas para membros. Ou seja, para você assistir os meus vídeos, você vai ter que fazer a assinatura do canal, que custa R$ 4,99 por semana. Então, eu fiz as contas, eu pensei, eu prefiro ter 50 visualizações nos meus vídeos, mas vindas de assinantes, do que 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil assinaturas das pessoas que não ajudam nem deixando uma curtida no vídeo. Não comenta, não faz nada, não compartilha, não me ajuda em nada. Porque até então, se você parar para ver, todo o rendimento que eu tenho do canal, ele vem de AdSense, que é as propagandas que vocês veem, essas propagandas chatas que aparecem, mas fazem parte, o YouTube é assim que funciona. E para mim ganhar $1, eu tenho que ter no mínimo 1.200 visualizações. Então eu fiz as contas entre visualizações que eu vou perder e as que eu ganharia tendo assinantes no canal, e para mim compensa mais. Então, para finalizar o vídeo de hoje, a partir do dia 1º de julho, todos os vídeos do canal vão ser apenas para membros, tanto os antigos quanto os novos. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, mas apenas para assinantes. Eu acho que R$ 4,99 por semana não pesa para ninguém. E se eu conseguir ter ao mínimo... Hoje eu tenho, se não falha a memória, 6 membros. Se eu conseguir ter 50 membros, já paga alguma coisa das contas, já me dá um pouco de ânimo para continuar. Então, é isso, pessoal. Eu gosto do que eu faço, eu sei da importância do que eu faço, mas está na hora, eu sempre falei, está na hora do baloeiro começar a analisar e pensar nas coisas que ele quer para si próprio. Você quer continuar sendo visto como criminoso? Então continua soltando balão de dia ruim, com peso inadequado, com material inadequado. Você quer continuar vendo os vídeos na internet? Para de filmar o rosto das pessoas, para de tirar foto das placas dos carros, para de querer se exibir, para de querer fazer vídeo para ganhar like, porque cada vídeo de like de um resgate que você faz só te traz massagem no ego. Em compensação, todo esse materialzinho bonitinho que você está fazendo serve de carvão para a churrasqueira da imprensa, que adora acender o fogo e mostrar as merdas que acontecem no mundo do balão, principalmente em resgate, que são vocês mesmos que fazem isso. E depois fica reclamando, né? Porque a Globo é isso, a Band é isso, só que lá. A imprensa vive de mostrar os fatos. Se você tá dando para ela os fatos, eu sempre já falei várias vezes. Toda aquela tragédia que aconteceu com o 75 tem um monte de culpados. E não são só as 3 turmas. As 3 turmas são as que menos têm culpa na história. Os maiores culpados de tudo que aconteceu, da repercussão, do peso, da negatividade, da imagem ruim que o mundo do baloeiro ganhou após o 75, é culpa de vocês. Vocês que filmaram o balão caindo, vocês que filmaram o balão batendo as coisas nos fios, o balão queimando, o balão batendo no estádio do Corinthians. Vocês mesmos fazem coisa contra si próprio e a culpa é da imprensa, que só tá mostrando. Então vamos ter mais responsabilidades. É hora de vocês aproveitar essa noite tão fantástica pra gente de São João e começar a pensar o que você ama, o que você quer para que você diz que tanto ama. Você quer o fim? Você quer um novo começo? Para você tanto faz, tanto fez? Você precisa escolher. E eu me encaixo nisso. Eu praticamente abandonei tudo que eu fazia do mundo do balão por causa de coisas que eu nem tinha culpa, que é o 75, que só me trouxeram dores de cabeça. E quem que perde com isso? Vocês, porque eu vou continuar a minha vida. O meu conhecimento está aqui dentro e dentro do meu computador. Agora, como é que eu vou passar o meu conhecimento? Seja o que as minhas memórias, as coisas que eu pesquiso, as coisas que eu tenho armazenada para vocês, se vocês não valorizam o meu trabalho.
Eu acho maravilhoso, fico super feliz quando eu vejo nos comentários, pô, seu canal é demais, você é o melhor, isso, aquilo outro. Pô, legal pra cacete, cara. Mas tapinha nas costas não paga conta, gente. A real é essa. Eu adoro o que eu faço, eu sei que é legal pra caramba. Se eu não fosse uma pessoa que fizesse, se eu estivesse do lado de vocês, eu preferiria 1000 vezes ficar escutando histórias de balão, as próprias turmas ou eu contando alguma coisa, enquanto eu faço as minhas coisas como vocês fazem fazendo comigo. Agora, eu preciso escolher. Ou eu trabalho de graça, ou eu largo isso tudo, ou vocês me ajudam, não tem outra opção. Então, para finalizar essa noite de São João, hoje é um dia de reflexões. Até onde você vai pelo seu amor pelo balão? Você é capaz de ter mais respeito pelas pessoas no resgate? Você vai ter mais consciência. Mas falar para você parar é impossível, não jamais faria isso. Por mais que seja crime, eu não tô aqui nem para incentivar e nem para te proibir de fazer o que você quer. Todo mundo sabe o que diz o artigo 41 da Lei 9605 e o 241. Então, assim, o que você quer para você? Você quer ser um baloeiro? Você quer ganhar fama no mundo baloeiro? Você não quer ser lembrado por nada? Você só quer fazer suas coisas e ninguém te enche o saco? Ou você quer um futuro melhor? Você quer deixar de ser menos egoísta e pensar mais na sua classe? Porque a cada dia, cada ano, cada temporada que passa, eu só vejo gente parando, turma diminuindo, turma acabando, o balão cada vez mais escasso nos céus. Não adianta você falar, mas no Rio de Janeiro... Eu tô falando no geral, não vamos contar Rio de Janeiro em festa junina, que a gente sabe que é uma coisa cultural. Mas no geral não tem mais balão como antigamente. E a tendência é ficar cada dia pior. Então assim, vamos começar a pensar um pouco mais no que você quer pro mundo do balão. E nisso vai tudo. Vai o que você faz para que sejam evitados acidentes, o que você faz para que o seu mundo se torne melhor, o que você faz para que a sua turma se torne melhor, você seja mais amigo, mais família, mais colega, que pare de ficar brigando com um ou com o outro da sua turma por causa disso, por causa daquilo, porque a tendência é cada vez mais termos menos turmas de balão e acabar sendo uma coisa sem graça. A essência do balão, que são as famílias, os amigos, os momentos de prazer, estão sendo todos destruídos por causa de um maldito de um like. Será que isso é importante mesmo? Você fazer um vídeo de ganhar 100 mil visualizações num vídeo de um resgate que mostra a cara de todo mundo, destruição, gritaria, palavrão. Isso é bom? Pode ser bom para você, pro seu ego, pro seu canal, ganhar dinheiro. E para a imagem daquilo que você tanto ama, serve para quê? Para nada, a não ser para destruir. E no meu canal, como eu já falei, infelizmente eu vou ter que seguir por esse caminho das assinaturas, porque é a única forma que eu tenho de manter todo esse trabalho, beleza? Um feliz noite de São João para vocês e que a gente olhe esse vídeo como uma parte muito reflexiva para todos os lados, de que ainda tem salvação o mundo baloeiro de papel e que infelizmente a tragédia do balonismo também sirva para abrir a cabeça de muita gente de que as coisas estão seguindo por um caminho que não deviam seguir, beleza? Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!